Você sabia que a dor profunda que você sente em razão do sofrimento extremo de um familiar ou de um ente querido pode te gerar justa indenização financeira? A maioria dos brasileiros, inclusive muitos advogados, desconhecem esse direito e acabam permitindo que profissionais negligentes e grandes corporações saiam impunes depois de destruírem famílias inteiras. Meu nome é Lucas Miranda, eu sou advogado, especialista em litígios de alta complexidade e hoje eu vou te contar o que as grandes corporações não querem que você saiba a respeito do dano moral em ricochete. Quando um acidente grave e inesperado acontece, como um erro médico ou um acidente de trabalho fatal, normalmente a atenção jurídica e midiática ela se concentra na vítima direta. No entanto, a legislação brasileira ela reconhece expressamente que o impacto da tragédia ela não se limita à vítima direta que sofreu o dano físico ou que perdeu a vida. A onda de choque ela atinge violentamente todo o núcleo familiar, gerando um sofrimento psicológico profundo. E esse sofrimento psicológico profundo, o nosso ordenamento jurídico, ele reconhece tecnicamente como dano moral em ricochete, ou simplesmente dano moral reflexo. Para que você compreenda com absoluta clareza, o dano moral em ricochete é a indenização devida àquelas pessoas que, embora não tenham sido as vítimas diretas do evento danoso, elas sofrem um abalo psicológico profundo em razão do forte vínculo afetivo. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele já pacificou o entendimento de que pais, filhos, cônjuges e até mesmo os irmãos possuem legitimidade ativa para reivindicar esses direitos no Poder Judiciário. Compreenda, trata-se de um direito autônomo, totalmente independente de questões sucessórias ou de herança. A base legal inquestionável para a reivindicação desse direito, ela está ancorada nas disposições do Código Civil brasileiro. O artigo 186 do Código Civil estabelece claramente que aquele que causa dano a outrem comete ato ilícito. Enquanto isso, o artigo 927 do mesmo Código Civil estabelece a obrigação de reparar o dano causado. Além disso, o parágrafo único do artigo 12 do Código Civil também garante aos familiares o direito de reivindicar perdas e danos quando ocorre uma lesão aos direitos da personalidade do seu familiar falecido. Ou seja, é a lei reconhecendo que a sua dor, o seu sofrimento, possui um valor jurídico inegável. Vamos analisar um exemplo prático, visceral e infelizmente muito comum na realidade brasileira. Imagine um trabalhador que perde sua vida no ambiente de trabalho porque a empresa tomadora dos serviços negligencia normas de segurança do trabalho e opera com alvarás vencidos fora das normas. Diante de um caso como esse, os filhos desse trabalhador, obviamente, são herdeiros legítimos, farão jus à herança. Mas, e os pais desse trabalhador? E a dor profunda que eles estão sentindo? E os irmãos desse trabalhador que conviviam diariamente com ele? Embora os pais e os irmãos da vítima não sejam herdeiros diretos, a dor da perda abrupta do ente familiar lhes garante o direito de processar a empresa e reivindicar reparação com relação aos danos morais em ricochete. Outro cenário clássico e devastador ocorre em casos de erro médico, nos quais o paciente fica em estado vegetativo ou com lesões físicas graves e permanentes. Em casos como este, a vítima direta, obviamente, teve a sua vida muito impactada, perdeu a capacidade de viver plenamente. Mas a esposa e os filhos, que agora vão ter de cuidar
desse paciente que ficou com essas graves sequelas, que ficou em estado vegetativo ou algo do gênero, esses familiares, eles também sofrem um impacto gigantesco em suas vidas e acabam, por consequência, tendo as suas vidas destroçadas. O sofrimento familiar, aquela angústia constante, a alteração drástica da rotina familiar que agora vai exigir cuidados específicos com relação àquele ente querido que está em estado vegetativo ou impossibilitado, tudo isso claramente demonstra a existência de um dano moral reflexo. E situações como essas geram indenizações pesadas contra o hospital ou contra o profissional médico negligente. As grandes corporações, os hospitais, as seguradoras, eles apostam sistematicamente na desinformação. Eles acreditam que no momento do sofrimento, no momento do luto, a família não vai ter forças emocionais para reivindicar a integralidade dos seus direitos. E é por isso, digníssimos, que é tão importante, em casos como esse, poder contar com assessoria, com o apoio de um advogado estrategista, um advogado que carrega experiência, não apenas para punir os causadores daquela tragédia, mas também para buscar uma compensação digna e justa para todos aqueles familiares que foram severamente impactados de forma injusta com relação à negligência, à imprudência, à imperícia de um determinado profissional ou de uma corporação. Se você ou sua família já passaram por uma situação semelhante a essas que eu comentei no vídeo, não permitam que a negligência alheia fique sem uma resposta judicial contundente. A lei, ela está a seu favor, mas o direito, ele não socorre aos que dormem. Então, é necessário poder contar com assessoria jurídica de forma rápida e incisiva. Se você gostou desse conteúdo, se ele é útil para você, inscreva-se no canal. Deixe o seu like no vídeo para que você ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também precisam saber dessa informação. E se você precisa de assessoria jurídica especializada, os canais de contato com o nosso escritório estão na descrição aqui do canal. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a nossa semana.